dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, através e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer e abundar de forma gloriosa em nossas vidas, nos fazendo prosperar com um único propósito. Tudo que nós façamos seja do agrado do nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso serviço, todo o nosso empenho, toda a nossa devoção, porque Ele é um Pai bom, um Deus maravilhoso que não nos deixa faltar nada. Amados, estamos começando hoje uma nova semana e vamos com ela começar também uma nova lição aqui do livro de Romanos. Estamos estudando o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Já estamos nesta semana Estamos iniciando a 7ª lição, estamos estudando desde o capítulo 1, verso a verso, com todo cuidado, examinando a carta como um todo, para evitar o texto isolado, para evitar uma má compreensão daquilo que o apóstolo Paulo está querendo trazer para a igreja de Cristo. Portanto, meus amados, vamos para a lição desta semana, que fala sobre, o título é Justificação em Cristo. E o verso síntese está no capítulo 5, versículo 9, obviamente, da carta aos Romanos, que diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por meio dele, de Cristo, o Cordeiro, né? Meus amados, até agora, nós já lemos, né, nos versos que vêm antes aqui do capítulo 5, nós já lemos Paulo dizer que aqueles que apenas escutam a lei não são justos, mas aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Vimos Paulo dizer também que o homem é justificado pela fé. E já lemos também, no capítulo 3, quando Paulo diz que o homem é justificado pela graça. Espera aí. Por que Paulo diz que aqueles que guardam a lei vão ser conduzidos à fé e hão de ser justificados? Por que ele diz que é justificado pela fé? Porque ele diz que é justificado pela graça. Afinal, o homem é justificado pelo quê? Você está se perguntando, não é mesmo? O homem é justificado pelo quê? Veja que é tudo isso junto. Lei, fé e graça trabalham em plena harmonia. Não há em nenhum lugar das cartas de Paulo falando contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. A única lei que Paulo é contra, que ele vai deixar muito claro aqui no livro, na carta aos Romanos, é quando ele fala da lei natural da carne, ou a lei do pecado, ou a lei do pecado para a morte. Ou seja, na minha carne reina uma lei natural que pende para a coisa ruim. Essa é a única lei que Paulo diz que é para a morte. Essa é a única lei que nós devemos combater contra ela, que nós devemos evitá-la, que nós devemos vencê-la. A única, capítulo 7 de Romanos, mas nós vamos chegar lá ainda, vamos examinar isso com muito cuidado. Pois bem, então Paulo vai dizer aqui nesse texto que o homem é justificado por seu sangue. Aqui temos um quarto item, incluindo aqui na justificação. Os que guardam a lei hão de ser justificados. O homem é justificado unicamente pela fé, sem as obras da lei. O homem é justificado pela graça. E agora justificado pelo sangue de Cristo. 4. Falando sobre o processo da justificação do homem, Paulo insere aqui 4 linguagens diferentes. Então, o que Paulo está querendo dizer quando afirma que nós somos justificados pelo sangue de Cristo? Ele está querendo dizer o quê? Para mim e para você. Paulo está dizendo assim, olha, o sangue de Cristo ele foi me dado pela graça de Deus. Nós não obrigamos Deus, nós não convencemos Deus a mandar seu filho para morrer aqui e derramar o sangue Não. Então ele foi dado de graça, então pela graça. Não é? E
O sangue de Cristo, lá no Antigo Testamento, né, era representado por cordeiros que pessoas, os judeus especificamente, que é alvo aqui, principalmente aqui dessa carta de Paulo, lá na igreja de Roma, toda a nação judaica estava acostumada a diariamente levar um cordeiro lá no templo e derramar o sangue do cordeiro. Né? Ali eles entendiam, na cultura judaica antiga, né, ordenada por Deus, que todo pecador que pecasse deveria arrumar um cordeiro de 1 ano sem defeito, arrumar um sacrifício para que aquele inocente morresse no seu lugar. A morte substitutiva. Porque só tinha uma forma de satisfazer o pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. Tinha que pagar com a morte, era a morte de alguém. Então, um cordeiro. E esse cordeiro, ele era um tipo, uma sombra, uma imagem inferior do verdadeiro cordeiro, que era Jesus, que viria lá no futuro. Então, o homem que fazia isso, acreditando que se ele fizesse isso, o pecado dele estava sendo perdoado, ele fazia por fé. Então, a fé que ele tinha, que o sangue daquele cordeiro que estava sendo derramado, porque ele também havia aprendido que na vida, no sangue está a vida, então, quando ele, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, isso era a cultura muito clara, né, da Escritura Sagrada, está falando isso com muita clareza. Quando ele rasgava a garganta do cordeirinho e o sangue batia no chão, pela fé naquele sangue, de um cordeiro verdadeiro que viria, ele seria... Veja que a justificação, quando ele fala aqui, justificado por seu sangue, é uma figura de linguagem. Paulo está trazendo toda a tipologia do Antigo Testamento, uma linguagem que o judeu, para que ele está escrevendo aqui, vai entender claramente, que ele não está dizendo que ninguém é justificado pelo sangue, não. Ninguém precisa se banhar literalmente no sangue dele, até porque ninguém consegue mais derramar o sangue de Cristo hoje, né? Não consegue fazer mais isso. Então, está falando aqui pela fé naquele sangue, pela fé na morte, pela fé por entender que Cristo fez um sacrifício tão grande por causa do meu pecado que nunca mais eu quero pecar. Né? Que eu entendo a salvação de Deus, que eu entendo a graça de Deus, que eu entendo o amor de Deus por mim, que eu entendo que o pecado fez com a humanidade, que isso não pode prevalecer nunca mais, que o pecado é uma desgraça, que o pecado ele não pode existir na natureza, porque onde ele entra, ele destrói tudo, ele tira a vida e coloca a morte no lugar. Então, tudo isso está implícito, e o homem consciente disso, pela fé, ele vive uma vida em Cristo, procurando, né, se esforçando para não pecar mais, inclusive receber a ajuda de Deus e de Cristo espiritualmente, para viver uma vida no exemplo de Cristo. Por isso que ele diz aqui, o texto conclui dizendo, se nós fomos justificados, né, pelo derramamento do seu sangue, pela fé no seu sangue que foi derramado, muito mais ainda nós seremos salvos da ira de Deus. Por meio de quem? Por meio dele, de Jesus. Porque a nossa fé está em Jesus. Se o povo fazia e alcançou justificação como Abraão, pela fé, naquilo que Deus mandou ele fazer, mata ali o carneiro no lugar de Isaac, pela fé naquilo, imagine cada um de nós que não matamos cordeiro, mas já conhecemos o verdadeiro cordeiro que veio e acreditamos nele, que pela ressurreição dele nós também seremos ressuscitados e teremos a vida eterna. E quem vive nessa fé é justificado. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana, falando sobre a justificação em Cristo. A primeira pergunta que nos traz o seguinte questionamento: o homem que foi justificado pela fé não tem obras, mas não tem obras, é um inativo? O homem que foi justificado pela fé, ele já foi justificado pela fé, mas não tem obras, é um inativo? Será que ele está na inatividade? Vamos ver aqui. Ou se existe essa possibilidade. Romanos 5, 3 e 4 diz assim, não só isso. Por que o texto está dizendo aqui não só isso, né? Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, né? Obviamente porque no versículo 2, Paulo disse, né? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Ele disse isso antes, né? Está falando da graça, né? Aí ele, continuando este verso aqui que nós estamos lendo agora, diz, ó, não só isso, né? Ou seja, não só entramos pela fé dentro da graça de Deus, né? E na qual, nessa graça, estamos firmes, né? E estamos também nos gloriando ali em Deus, né? Esperança que temos em Deus. Não só isso, ele vai dizer, ó, aqui, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Que coisa linda, né? Que raciocínio espiritual profundo tem o apóstolo Paulo. Primeiro que ele vem dizendo que, né, a fé, a justificação pela fé nos conduziu à graça plena, à compreensão da graça, à aceitação da graça, né? A graça foi derramada sobre toda a raça humana, mas poucos pegaram ela, poucos aceitaram, poucos a entenderam e poucos vivem debaixo desta sombra da graça, né? Pois bem, e aí Paulo diz que vivemos nesta graça, vivemos na glória de Deus. Ele fala, não só isso. Depois que nós fomos justificados pela fé, vivemos debaixo da graça e agora estamos, né, experimentando a glória de Deus em nossa vida, Paulo vai dizer aqui agora. Sabe o que acontece mais agora? É que nós nos tornamos tão fortes por causa disso, que agora a gente se gloria até nas tribulações que a gente passa. Como diz na gíria moderna, até nos perrengues do dia a dia, né? As dificuldades com relação à saúde, às questões financeiras, as questões do relacionamento familiar, pode ser marido, mulher, pais, filhos, né? E as questões com o próprio meio em que você vive, né? Com a vizinhança, com a sociedade, com o mundo. Ou seja, são muitos os problemas que a gente não está aqui para relacionar problemas, né? Porque se fosse relacionar problemas aqui, passaria o resto do ano contando desgraça. A gente não veio para contar desgraça, mas são muitas, né? São muitas as tribulações que nós enfrentamos e vencemos dia a dia. Aí Paulo diz aqui que, por causa desta fé que nos justificou, nos conduziu à graça, estamos debaixo da glória de Deus agora, Paulo diz que agora as tribulações já não é mais uma ameaça, já não é mais uma perturbação como era antigamente. Agora nós encaramos as tribulações com outro olhar, com outra racionalidade espiritual, porque nós entendemos agora que a tribulação, né, a tribulação constante, né, sempre, ela vai produzir no nosso caráter uma força perseverante. Toda semana, todo dia, todo mês, todo ano, aquela tribulação ali, né? Não tem aquela coisa que algumas igrejas estão prometendo aí, algumas igrejas do famoso evangelho da prosperidade, venha para cá, traga dinheiro aqui para a nossa igreja, traga dinheiro para o pastor, que você fazendo isso, você vai viver no mar de rosas, né? Você não vai ter mais doença, você vai ser curado da doença, os problemas do seu casamento vão acabar, a sua empresa vai faturar milhões, e, né, aquelas conversas que a gente conhece, só o que tem aí, né? Os sermões não, as palestras de autoestima, de autoajuda, que infelizmente estão sufocando o evangelho na mente de muita gente que se diz cristã, que se diz evangélica, mas está muito distante de Cristo e muito distante do verdadeiro evangelho. E então, o verdadeiro evangelho diz aqui, ó, quando eu estou debaixo da graça, aí é que as tribulações vêm, porque Jesus não teve um dia neste mundo aqui que ele não tivesse tribulação. Quando ele estava muito feliz, logo em seguida aparecia um monte de gente para perturbar o juízo dele. Os apóstolos passaram a vida inteira, né, 99% deles morreram por perseguição, mortes duras, mortes assim violentas, né? Como quem mata bicho, animal, nem os bichos deviam matar daquele jeito. As mortes mais estranhas, doloridas, né? Torturas, por causa do evangelho. Paulo vai dizer, o próprio Paulo está escrevendo aqui, que passou fome, nudez, vergonha, traição, andando na companhia até dos irmãos falsos, frio, passou
prisões, açoites, todo tipo de sofrimento, Paulo disse que passou e se gloriava nisso. Não se arrependia, dava glória a Deus por ter passado por essa experiência por causa de Cristo. E ele está dizendo aqui que essas tribulações agora, o crente que agora que vive em tribulação, ele não vai desistir da vida, ele se torna cada vez mais forte porque ele se torna perseverante. A perseverança vai mudar o caráter dele, né? Um caráter aprovado, que é o que Paulo está dizendo aqui, e esse caráter aprovado vai conduzir ele a um outro patamar, um degrau. Aqui é como se fosse uma escada aqui de 5 degraus, né? 5 não, vários degraus. Ele começa falando de que o primeiro degrau é a justificação. Antes da justificação tem o arrependimento, a confissão, a mudança de vida, nova criatura, a fé, justificação. A justificação conduziu ele à graça, a graça conduziu ele a estar, né, debaixo da glória de Deus, vivendo na glória de Deus, e vivendo nisso ele vai para outros patamares. Agora ele vai viver no patamar de viver na tribulação, mas ser perseverante nela sem desistir, sem pecar, né? Viver ali obediente a Deus. Aí dentro da perseverança, a força que insistindo ali na obediência, ele vai moldando um caráter que é aprovado, próximo degrau. E no outro degrau, depois do caráter aprovado, ele vai chegar no outro degrau, que é a esperança. Viver na fé pura e genuína, de esperar em todas as promessas que Deus fez por meio de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo até agora que Abraão foi justificado pela fé por meio das promessas. E as promessas de Deus, nós esperamos nela. Por isso que ele chama isso de esperança, esperar nas promessas de Deus, na certeza de que todas elas serão cumpridas. Bom, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento. O que o homem justificado deve saber? Na pergunta anterior, a gente viu que o homem cristão que foi justificado, ele não é inativo. Né? Nós vimos aqui claramente que ele não é um cristão inativo, ele tem obras, porque as obras dele é enfrentando as tribulações, é perseverante, e as obras, né, o que ele faz, vai moldando o seu caráter, até chegar a um nível de fé, né? Uma fé que espera, que é esperançosa, igual aquela que Abraão esperou 25 anos para ter Isaac, né? E esperou outro tempo ali aguardando as promessas de Deus, como todos os santos esperaram, né? E aqui a segunda pergunta, né? O que todo homem justificado deve saber? Além do que ele vai fazer, o que ele deve saber? Romanos 5, 6, 7 fala assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, né? Então, começando aqui de trás para frente, Paulo está aqui nos apresentando a fé em Cristo, a fé no seu sangue, a fé na sua morte, a fé no seu sacrifício expiatório, que isso justifica o homem, né? Justificação pela fé. Paulo está dizendo assim, olha, Cristo morreu por nós, morreu por mim, por você, quando nós éramos ímpios, né? Quando nós éramos ímpios. E ele diz assim, ó, muito difícil já é difícil demais alguém dar a vida por uma pessoa justa. Ó, se você ouvir que alguém deu a vida por uma pessoa boa, talvez aconteça isso alguma vez na história, alguém dá a vida por alguém que você disse que é um conhecido seu da rua, que é conhecido como um justo, um homem bom, tal. Talvez alguém tenha coragem de fazer isso, né? Veja que ele não está dizendo aqui dar a vida por um filho, um pai dar a vida por um filho dar a vida por um pai. Está falando aqui não, falando de alguém, um conhecido. Alguém na sua rua, você mora na ponta da rua, ele mora na outra ponta da rua, e você sabe na rua que aquela pessoa é um justo, e ele chegou o dia da morte dele, eu quero me oferecer para morrer no lugar dele, porque esse homem não pode morrer. Se tem alguém. Paulo diz, talvez haja. Muito difícil acontecer isso, né? Ou quase impossível. Na lógica humana é quase impossível isso acontecer. Porque todo ser humano, na sua lei carnal,
ele tem um sistema nele, né, o sistema límbico, o sistema emocional, racional, existe um sistema reptiliano. Esse sistema que está lá no cérebro, as coisas que rege as coisas emocionais do homem, o sistema reptiliano, ele vai preservar pela vida dele, pela sobrevivência, pela subsistência. Ele vai prezar. Isso vem do reflexo da carne, sem você nem sentir. Por exemplo, você tem um medo muito grande. O próprio corpo, esse sistema, ele dá uma carga de adrenalina sem você mandar, porque você não sabe onde é que está a adrenalina. Ele mesmo, sozinho, já dispara essa descarga para lhe preparar para aquilo que vem difícil. É o sistema reptiliano. Se você for jogar duas pessoas, os dois não sabem nadar, for jogar dentro de um lago profundo, os dois vão tentar se pendurar no outro para ele escapar e o outro morrer. Assim. Um vai afogar o outro, sendo dois irmãos, né? Sendo duas pessoas amigas, porque o instinto de sobrevivência vai fazer isso naturalmente. Isso é o natural do homem. Por isso que Paulo diz que é muito difícil. Talvez haja alguém que dê a vida. Paulo não disse que conhecia alguém, não. Diz que talvez, porque ele não duvida de nada, né? Mas é muito difícil. A beleza do texto aqui é que Paulo está dizendo que apesar dessa coisa dificílima de alguém dar a vida por um justo, Jesus deu a vida por ímpios, ou seja, por pessoas inimigas, por pessoas injustas, que não tinham nenhum merecimento. E quando ele diz que Cristo morreu quando nós ainda ele diz bem claro aqui, ó, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quando nós ainda vivíamos a fraqueza do pecado, entregues ao pecado, né? Então, Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele não morreu pelo justo. Por que ele não morreu pelo justo? Paulo já disse aqui no capítulo 3 e também no capítulo 2, né? Ele diz no capítulo 3, acho que é o verso 10, não fala a memória, ele diz que não há um justo sequer. Não há ninguém não há um justo de Adão até Jesus Cristo, né? Nunca houve um justo. O único ser humano que viveu aqui conosco aqui como humano, né? O ser humano aqui foi Jesus, que foi justo. Não há um justo sequer. Então, quando Paulo diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ele está dizendo, olha, Jesus não morreu. Ele não só morreu depois que ele batizou a gente com o Espírito Santo, selou, purificou e tornou os apóstolos à sua semelhança, homens fiéis, né? Homens que eram capazes de dar a vida pela obra de Deus sem nenhum, né? Não foi aí que Cristo morreu, não. Quando ele morreu por todos nós, os que já tinham passado, os que já tinham morrido, e nós que nem tínhamos nascido ainda, morreu por todos quando éramos pecadores, porque ele morreu pelos pecadores. Ele deixa bem claro que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele não veio buscar só os justos, porque não tinha como ele fazer isso. Porque ele só poderia fazer isso depois que ele morresse. A justificação do ser humano só seria possível depois que Cristo morresse, né? E aí ressuscitasse. E com o seu sangue, como diz Paulo aqui no contexto imediato, pela fé no seu sangue, tanto fossem salvos os dos passados que olhavam para o Cordeiro na tipificação, vendo Cristo lá no futuro, como nós que olhamos para o passado e acreditamos no Cristo que foi o Cordeiro de Deus que derramou o pecado para me perdoar, para me salvar. É por esta fé, né? Então essa é a beleza da revelação que Paulo traz aqui sobre a justificação. Cristo morreu pelos ímpios. Então não há diferenciação. Aí você pergunta assim, mas Mário, por que Paulo está falando isso se ele está falando para a igreja lá em Roma, preocupado com a questão dos antigos rudimentos, costumes judaicos, querendo entrar dentro do cristianismo e anular a mensagem das boas novas que Cristo trouxe com os apóstolos?
Porque ele quer dizer aqui o seguinte, olha, todos eram ímpios, judeus e gentios. Por que o judeu está querendo agora ser superior ao gentio na igreja cristã? Não tem isso? Nem o gentio é superior ao judeu, nem o judeu superior ao gentio. Essa coisa de raça superior, de DNA superior, não existe nas Escrituras Sagradas. Né? E Paulo está dizendo justamente isso. Cristo morreu pelo ímpio. Quem é o primeiro ímpio? O judeu. Então, deixar bem claro essa mensagem de Paulo aqui, que ela está sempre dentro de um contexto. Tanto o judeu precisa ser justificado pela fé, quanto o ímpio precisa ser justificado pela fé.